Bom dia, povo de Deus. Hoje, dia 28 de novembro de 2024. Espero que estejam todos bem. Que a graça de Mãe Virgem Maria, o amor de Deus, nosso Senhor e Salvador esteja com vocês. Espero, como sempre, que a leitura do Evangelho, esse canal é um canal de estudos, sirva para todo aquele que quer entender melhor a palavra que Deus deixou. Nosso Senhor Jesus Cristo deixou através dos seus discípulos, tá bom, minha gente? Vamos diretamente para a leitura do dia. Hoje temos Apocalipse, que é de morrer de susto, é de se assustar mesmo, tá? Mas você que é filho de Deus, não fique assustado, porque não vai acontecer nada com você. Vamos lá. Apocalipse capítulo 18, versículo do 1 ao 2, depois versículo 21, 23, depois capítulo 19, do 1 ao 3 versículos, e depois versículo 9. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder e a terra ficou toda iluminada com a sua glória. Ele gritou com voz poderosa: Caiu Babilônia, a grande, tornou-se morada de demônios, abrigo de todos os espíritos maus, abrigo de aves impuras e nojentas. Nessa hora, um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e atirou-a ao mar, dizendo: Com esta força será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada, e o canto de arpistas e músicos e flautistas e tocadores de trombeta em ti nunca mais se ouvirá, e nenhum artista de arte alguma em ti jamais se encontrará, e o canto do moinho em ti nunca mais se ouvirá, e a luz da lâmpada em ti nunca mais brilhará, e a voz do esposo e da esposa em ti nunca mais se ouvirá, porque os teus comerciantes eram os grandes da terra, e com magia tu enfeitiçaste todas as nações. Depois disso, ouvi um forte rumor de uma grande multidão no céu que clamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, Deus julgou a grande prostituta e corrompeu a terra com sua prostituição, e vingou nela o sangue de seus servos. E repetiram: Aleluia! A fumaça dela fica subindo para toda a eternidade. E um anjo me disse: Escreve: Felizes são os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Palavra do Senhor. Alguém entendeu alguma coisa, minha gente? Porque se aconteceu em Babilônia, já aconteceu, né? Significa que não vai acontecer com a gente, só que não, vai acontecer. Isso aqui é uma previsão com o que vai acontecer. Mas o que tem a ver com a gente isso? O que isso significa? Vamos lá saber. O 18, tá? A pergunta que não quer calar: por que a queda de Babilônia, né, minha gente? Seria tão importante para nós, hoje em dia, já que estamos em 2024. Qual que seria a Babilônia hoje em dia? O que vocês acham, minha gente? Rio de Janeiro, São Paulo, Estados Unidos, Jerusalém. Apocalipse nos apresenta um dos momentos mais impactantes da profecia bíblica: a queda da grande Babilônia. O texto é um convite para refletirmos sobre a fragilidade dos sistemas humanos. O texto é um convite para a gente refletir o quanto o sistema humano é frágil e pensa que é forte. O divino é inevitável. O juízo de Deus é inevitável. Babilônia, símbolo de arrogância, prepotência, corrupção, injustiça, tudo de ruim. Mas o que ela tem para nos ensinar atualmente, nos dias de hoje? Imagine viver em uma sociedade onde o luxo e a ganância ditam as regras, onde reis e mercadores constroem impérios às custas de exploração e do sofrimento alheio. Agora imagine o colapso repentino dessa estrutura, que em apenas uma hora acabou tudo. A glória foi reduzida a cinzas. Esse cenário não só revela como a riqueza é transitória, tanto a riqueza terrena, mas também onde as pessoas colocam a sua confiança, né? Como é transitório, tudo que passa pela terra. A narrativa de Apocalipse 18 não é apenas sobre o julgamento, é um alerta, né? Uma esperança que Deus nos traz em sua justiça. Não esquece os crimes cometidos contra os seus. O clamor dos profetas e dos santos, cujo sangue foi derramado, é finalmente respondido. Ao mesmo tempo, a voz celestial exorta: saiam dela, vocês, povo meu,
É um chamado urgente para a separação do pecado e, finalmente, ir para a santidade. É um aviso urgente. Nesse estudo vamos explorar cada aspecto dessa queda dramática. Esse estudo de hoje a gente vai tentar entender o que isso significa, minha gente. Como podemos viver como cidadãos do céu em meio ao mundo que hoje em dia nós estamos, minha gente. Esse mundo louco, onde tudo é normal, tudo ficou normal, e tudo é uma corrupção, tudo é interesse, é tudo dinheiro, é tudo um caos, é uma bagunça, uma falta de educação, de respeito com os irmãos, de tudo. Hoje em dia você vê tudo de ruim, tá? Lá no versículo do 1 ao 2, nós somos apresentados a um anjo que desce do céu com grande autoridade, iluminando a terra com seu esplendor. Imagina a cena. Ele proclama com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo o espírito imundo. Parece o Brasil, né, gente? Cruz credo. Essa declaração marca o juízo final sobre a Babilônia, uma cidade que simboliza o sistema corrupto de poder político e econômico. Sua queda evidencia a soberania de Deus, que traz justiça a um mundo que rejeitou sua autoridade. Mas isso daí não é só o Brasil, é todo mundo, né, minha gente? Mas o Brasil tá crítico. A Babilônia, descrita como próspera e poderosa, é condenada porque suas práticas corromperam as nações, pois todas as nações beberam o vinho da fúria da sua prostituição. Esse versículo nos mostra como o poder opressor de Babilônia seduziu reis e mercadores, promovendo a injustiça e a exploração. Como o poder, né, minha gente, ele corrompe as pessoas. Como status corrompe as pessoas, né? Como é possível isso? Mas a gente só vê isso, o que na verdade a pessoa sempre foi, né? Seja lá quem for. Porque se a pessoa tem o caráter bom, ela vai continuar sendo sempre a mesma pessoa. Porém, o poder tem um grande poder, né? De fazer as pessoas cair, esquecer de Deus. A Babilônia, descrita como próspera e poderosa, é condenada porque suas práticas corromperam as nações. Tá, minha gente? Não esqueçam disso. Então, um pode corromper muitos. O poder é isso, ele corrompe. Ele te leva para um poço sem fundo. Quando você tem poder e você tem dinheiro, você está extremamente fadado a cair. Nunca se esqueça disso. Esse versículo nos mostra como o poder opressor de Babilônia seduziu, né, reis e mercadores, promovendo injustiça e exploração. No entanto, que parecia invencível e reduzido ao pó. Por isso, num só dia, as suas pragas alcançarão a morte, tristeza, fome, fogo, e o fogo a consumirá. Isso demonstra a transitoriedade do poder humano diante do juízo divino. O juízo de Babilônia nos lembra de Ezequiel, onde Tiro, uma cidade próspera, é destruída de forma semelhante. O padrão é claro. Ontem falamos dos padrões, né? Aquilo tudo que está em desacordo com a constância de Deus vem, acerta tudo de novo, coloca tudo em ordem de novo. Porque Ele espera por nós, mas nós não temos a atitude de melhorar. Sempre é esse interesse em si, esse egoísmo. A chaga da humanidade é o egoísmo, minha gente. É o egoísmo que te leva à ruína, sempre. Nunca esqueça disso. Se o egoísta não fosse egoísta, ele não seria interesseiro em nada, seria empático. Então, o egoísmo é a pior chaga da humanidade. Então vamos lá. O padrão é claro, Deus resiste ao orgulho humano e à exploração. Para os cristãos, esse texto é um alerta para não colocarem sua confiança em sistemas terrenos, mas em Deus. Como está escrito em Salmos 37, capítulo 37, versículo do 10 ao 11, mais um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, mas os humildes receberão a terra por herança. Tá, minha gente? Então vamos agora para versículo 21. Agora você se imagine num mundo onde não existe mais. Aqui o versículo 21 diz assim: um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e atirou ao mar. Com essa força será lançada a Babilônia. Então vamos ver o que significa. 21 ao 23, tá, minha gente? Vamos lá, vamos ver o que significa. Lá no versículo 21, peraí, 18, 21. Um minutinho, minha gente, um minutinho. Deixa eu me achar aqui.
nas minhas separações de estudo, tá? Lembrando, lá no 21 ao 23, a desolação, o fim da cultura babilônica, né? A hora que Babilônia acaba a Babilônia, né? Descreve o fim. Do 21 ao 23 versículos, descreve o fim definitivo de Babilônia. Um anjo poderoso lança uma grande pedra, né? E diz que igual violência será lançada por terra a grande cidade. Esse ato simbólico mostra que o julgamento de Deus é e irreversível. A cultura corrupta de Babilônia, que havia seduzido as nações, é destruída para sempre. O texto enfatiza a completa desolação de Babilônia. Nunca mais será ouvida em seu meio o som de arpistas, músicos, flautistas, tocadores de trombeta. As cidades que antes era vibrante com atividade cultural e econômica se torna um lugar silencioso e escuro. Ao som de celebrações com casamentos também cessa. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Essa destruição total simboliza: não haverá casamento, não haverá igreja, né, minha gente? Não haverá nada. A destruição total simboliza o fim de uma era e o julgamento contra valores e práticas que ela representava. Nessa cena, ecoa a destruição de outras cidades no Antigo Testamento, como Nínive e Tiro, descritas em Naum, capítulo 3, versículo 7, e Ezequiel, capítulo 26, versículo 21, para quem quiser conferir. Para os cristãos, a mensagem é clara: Deus é soberano e justo. Não permitirá que o mal prospere para sempre. A desolação de Babilônia é um lembrete de que a cultura anticristã, por mais poderosa que pareça, terá um fim. Deus está no controle. Isso nos encoraja a viver de tal forma que seja firmando-nos nos valores do reino de Deus, que são eternos e abaláveis. Lembrem-se disso. Depois nós vamos para o capítulo 19. Lá no capítulo 19, versículo do 1 ao 3, vemos a justiça de Deus e o triunfo sobre o mal. Vemos o céu ecoando com o som de uma grande multidão. Eles exclamam: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Essa declaração ressoa a vitória final de Deus sobre o mal, destacando sua soberania e justiça. A grande prostituta, que simboliza um sistema mundial corrompido e opressor, finalmente enfrenta o julgamento divino. A justiça de Deus é motivo de alegria para os santos, pois é a resposta às súplicas feitas por gerações, como vemos em Apocalipse capítulo 6, versículo 10, quando os mártires clamam por justiça. O texto menciona que a fumaça que dela vem sobe para todo o sempre. Esse detalhe não é apenas simbólico, ele aponta para a natureza eterna do juízo divino. Isso serve como um lembrete de que o pecado e a injustiça não prevalecerão para sempre. A justiça de Deus é perfeita e inescapável. Esse ato de julgamento não é um fim em si mesmo, mas uma demonstração de que Deus é fiel às suas promessas e protege aqueles que o servem. Tá? Essa passagem pode ser aplicada à nossa vida de fé, tá, minha gente? Confiando que Deus sempre fará justiça em nossas vidas. Nunca vai deixar nada em vão, por mais que pareça que sim. Tá? Deus tem o seu tempo para todas as coisas. Às vezes um sofrimento é uma vida inteira, tá? Mas isso não vai durar para sempre, tá? E toda essa corrupção que existe, que traz tristeza, né, para o povo, para as pessoas mais humildes, para todos nós, para tudo, afeta a nossa vida, né? Nosso dinheiro hoje em dia não dá mais para nada no mercado. Você não compra mais nada, né? É tudo um absurdo, caro, e você trabalha feito um condenado, você não ganha o que você trabalha. Então é aquela musiquinha: o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Essa é a verdade. Só que não se esqueçam que Deus existe, Ele está vendo isso, Ele vai julgar no tempo que Ele achar melhor. E nós somos filhos dEle, nós devemos confiar nele. Deus é fiel em proteger os seus filhos e os santos e punir os ímpios, tá? Punir essas pessoas aí, ninguém vai ficar em vão. Tudo aquilo que é plantado é colhido. Essa certeza nos dá esperança e nos incentiva a perseverar
sabendo que o mal não terá a última palavra, tá, minha gente? Lá no capítulo, falta um versículo 9. Então, minha gente, lá no 9, felizes os convidados, deixa eu ver, felizes são os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. O que significa isso? Enfatiza a alegria e a honra de participar desse evento celestial. A imagem do banquete significativa, apontando para a comunhão plena e eterna com Deus. É um convite para todos os que responderam o chamado de Cristo com fé e perseverança. Este trecho nos desafia a refletir sobre como estamos nos preparando para este grande dia. Se estamos vivendo em santidade e fidelidade, adornando nossas vidas com atos que glorificam a Deus. A certeza desse casamento celestial deve nos motivar a viver de forma digna, com olhos fixos na recompensa eterna, assim como em Coríntios 2, tá? Capítulo 11, versículo 2, onde somos exortados a manter nossa pureza espiritual em Cristo. Por isso que a gente comentou, não julgue ninguém, cuide somente da sua vida, não olhe para os lados, olhe somente para Jesus Cristo, tá? Não pense que você é alguém para julgar a vida de outra pessoa, porque assim como você julga, você será julgado, tá, minha gente? Então, vamos então para o que quer dizer, tá? O evangelho do dia é o evangelho de Lucas, capítulo 21, do versículo 20 ao 28, onde diz o seguinte: proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas, os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Jesus já está avisando aqui, minha gente, que isso vai acontecer, porque isso daqui não foi Babilônia, isso daqui está dizendo quando Jesus veio, minha gente. Presta atenção, isso vai acontecer. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra, e irá contra este povo. Ai, que tristeza, minha gente. Serão mortos pela espada, e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Fiquei triste, minha gente. Fiquei triste, porque triste. Mas a única coisa que conforta é saber que se a gente vai morrer e para ir para um lugar melhor, então vale a pena, porque é muito triste, minha gente, o que vai acontecer com o mundo. É bom realmente a gente nunca perder a nossa fé. A explicação do evangelho triste, né, do versículo 20 ao 28, é triste, mas ao mesmo tempo ela quer te passar uma esperança. Jesus, ele compartilha com seus discípulos, né, tudo que vai acontecer, e ele adverte sobre a perseguição, né, iminente que os seguidores enfrentarão, destacando a importância de perseverar fortemente na nossa fé. Vamos ter uma fé inabalável, porque nós vamos ver coisas terríveis. A primeira coisa é a destruição, que nós vamos ver lá, né, de Jerusalém e do templo. Depois um grande tempo de tribulação e sofrimento para o povo judeu. Jesus instrui os seus discípulos, que somos todos que acreditamos nele, a estarem vigilantes e a fugirem para os montes quando presenciarem os sinais da desolação iminente. Essa previsão sombria é seguida por uma descrição vívida da angústia e perseguição que os discípulos enfrentarão por causa de sua fé. Eles serão entregues às autoridades e perseguidos por causa do nome de Jesus, enfrentando provações terríveis. No entanto, mesmo em meio a essas tribulações, Jesus oferece palavras de encorajamento e esperança. Ele promete a sua presença constante e a sua proteção aos que
permanecerem fiéis, assegurando-lhes que não serão deixados desamparados. Além disso, Jesus aponta para o futuro glorioso que aguarda seus seguidores quando ele retornar triunfalmente em poder e glória. Essa passagem nos lembra da realidade da perseguição que muitos cristãos enfrentam ao redor do mundo nos dias de hoje. No entanto, também nos desafia a manter a nossa confiança em Deus, mesmo em meio às adversidades, sabendo que Ele é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Portanto, ao refletirmos sobre a perseguição dos discípulos descrita em Lucas 20, no capítulo 21, do versículo 20 ao 28, que possamos encontrar conforto nessa promessa e na esperança da restauração final que Ele trará, que possamos permanecer firmes em nossa fé e confiantes que no final a luz triunfará sobre as trevas. Minha gente, como é que a gente vai fugir para os montes, minha gente? Se isso acontecer, é algo até muito difícil de compreensão, o que vai acontecer na Terra. Será que estaremos vivos até lá? Hoje, o evangelho explicado é este, que é ruim de ler, de ouvir, Porque é triste. Muitos inocentes pagarão pelo que os ímpios farão, pelo que os corruptos, pelo que os maus farão. Porém, não pode se temer a morte, Porque Jesus ressuscitou para o reino dele, onde ele aguarda quem ama ele, quem segue o seu, e pede para que não temamos, pede para que sejamos fortes, firmes na fé, perseverantes, porque com certeza é algo muito ruim, muitas coisas ruins os nossos olhos vão presenciar, ou os olhos dos nossos filhos, netos, e o que me faz pensar, porque a relação desses dois textos, a leitura e o evangelho, é tudo que vai se repetir, é o ciclo. Então, vocês podem ver que vai acontecer muitas tragédias naturais, vão acontecer muitas coisas que ainda não aconteceram. E para sermos vigilantes, e este é o evangelho de hoje. Até na liturgia, eu gostaria de falar da reflexão que está na liturgia de hoje, que diz assim: para surgir o sonhado mundo novo com a imagem do Filho do Homem, Jesus anuncia o seu retorno glorioso, sinal da chegada da libertação definitiva. Os dois textos, portanto, trazem uma mensagem de esperança e tristeza, minha gente? Porque os olhos verão, e a tristeza é um fato, Porque, querendo ou não, é triste. Mas Jesus, ele promete que haverá um novo mundo, um mundo novo. Então, tenhamos fé nele, O que é bem difícil quando as coisas ficarem bem piores. Porém, ele prometeu e ele cumpre promessas. Ele tem palavra no que ele diz. Hoje, meus amigos, o evangelho é esse. Espero ter esclarecido o que significou e o que poderá acontecer ainda. Sabendo de todas essas coisas, coloque o seu dia a dia, Reflita sobre a sua vida. Procure amar mais, porque o maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o maior mandamento. O maior mandamento é amar a Deus. Será que num momento de grande angústia você daria sua vida por um irmão seu, Hoje em dia você dá? Será que você faria um grande esforço para ajudar um parente seu, um amigo? Ou será que não? Hoje todo mundo está se matando por causa de nada, minha gente? Mas enfim, sem mais delongas, por hoje é só. Até amanhã, com a graça de Deus e a Virgem Maria, poderoso Arcanjo Miguel. Que Jesus esteja conosco, sempre com o Espírito Santo nos guiando, para que estejamos sempre dentro da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e sempre nos orientando a sermos melhores pessoas e a nos colocarmos no lugar do outro, sempre. Grande abraço, Shalom.